Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje, numa edição especialíssima, logo para a gente começar 2023, não que o ano não tenha começado, mas no último dia 15 de janeiro estaria completando 100 anos de idade o senhor Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante, ou simplesmente Flávio Cavalcante, o maior apresentador da televisão brasileira de todos os tempos. Quem viu televisão dos anos 60 e nos anos 70, ouvia alguma coisa do tipo: nossos comerciais, por favor, um instante, maestro, e nomes que nós vamos falar daqui a pouco que saíram da mão dele para o estrelato. Nosso convidado, o Júnior, o filho dele, Flávio Cavalcante Júnior, que está escrevendo um livro sobre vida e obra do pai, que, repito, faleceu no dia 26 de maio de 86 e, vivo fosse, completaria no dia 15 de janeiro 100 anos de idade. Muito obrigado, Flávio Cavalcante Júnior. Obrigado a você por dar a oportunidade da gente falar do velho, que, enfim, faleceu muito moço, aos 63 anos de idade apenas. Estava inteirão, cara, e... Enfim, é uma saudade que ficou muito grande. E eu resolvi escrever esse livro. Esse livro, na realidade, foi escrito e lançado lá em meados de março, abril desse ano. Desse ano, do ano passado. Do ano passado, 2022. Enfim, eu achava que estava na hora de resgatar a história dele, suas andanças pelo mundo, suas matérias, seu estilo polêmico, enfim, não deixar a memória dele se apagar. E a intenção do livro foi essa. Eu acho que atingiu, eu acho que o livro teve uma boa repercussão, foi recebido muito carinhosamente, até pela mídia, que não costuma ser carinhosa com coisa nenhuma, mas... enfim, atingiu o seu papel. Chama-se o Senhor TV. Esse é o livro, Senhor TV. Durante a nossa entrevista, eu vou colocar por diversas vezes essa capa aí, ok. No decorrer, para que as pessoas se familiarizem e se é possível, se interessem pela obra, porque... a gente está tratando aí de pessoas um pouco mais velhas que acompanharam seu pai, e que os mais novos possam entender um pouco da história que a gente vai poder passar aqui para que entenda o brilhantismo dele, né? Bom, Flávio, seu pai, eu não sabia que fora, antes da televisão, ele bancou o Banco do Brasil, né? Logo aos 22 anos, ele trabalhou no Banco do Brasil, foi. Na alfândega do Rio de Janeiro, e se desligou em 64. Quer dizer, jornalista, mas tentou uma outra carreira de sucesso, né? Na realidade, ele não tinha muita... No início, né? Ele não tinha muita confiança que a carreira de jornalismo fosse... dar certo. E ele fez concurso para o Banco do Brasil. Aliás, ele fez junto com o queridíssimo Stanislau Ponte-Preta, o Sérgio Porto. Os dois eram amigos, fizeram concurso juntos, e cada um entrou no Banco do Brasil, coitado do banco, porque, enfim, nenhum dos dois tinha nenhum perfil de bancário, e eles ficaram lá o máximo, o mínimo, aliás, possível, até conseguirem consolidar a sua carreira de jornalista, porque eles
ainda funcionários do Banco do Brasil, começaram a escrever, fazer coluna, ter colunas em jornais aqui no Rio de Janeiro. E o papai tinha um programa de rádio muito legal chamado Discos Impossíveis, que era um programa onde ele saía com um gravador, que naquela época era uma Rádio Tupi. Hein? Rádio Tupi. Rádio Tupi, exatamente. E final dos anos 40, 48, 49, por aí, né, nessa fase. E o velho tinha casado em 48, teve Marzinha, minha irmã primeira irmã, ela em 49, eu nasci em 50, e você sabe como é que é a vida de jornal era. Hoje já é muito difícil, aquela vida de jornalismo naquela época era mais difícil ainda. Você recebeu um dinheirinho no final do mês pelo seu trabalho de jornalista. Daí veio a necessidade do concurso do Banco do Brasil. Ele acabou conseguindo ir como funcionário da Caixa do banco. Foi emprestado à alfândega, tesoureiro-geral da alfândega. Também não tinha nada a ver com ele, mas era a garantia da grana. E ele trabalhou lá durante um tempo, eu acho que em 57, 58, ele acabou com a carreira dele, começou a se mostrar vigorosa, e ele acabou chutando o emprego do Banco do Brasil e da alfândega e foi cuidar da carreira dele solo na televisão e no rádio, sobre os protestos mais veementes do meu avô, pai de papai, que era um senhor muito severo, e não com os netos ele era um doce, mas com os filhos. E ele ficou indignado, como é que o papai abandonava assim, uma carreira no banco para entrar numa loucura que não tinha nenhum futuro, que era um negócio chamado televisão. Isso não tem futuro. E os dois ficaram um tempo muito, muito afastados um do outro, até o vovô começar a se acostumar com a ideia de que o filho dele não nasceu para funcionário de Banco do Brasil e nasceu para entrar na novidade que era a televisão. Só para complementar, o programa Discos Impossíveis, em 1952, saiu da Tupi e foi para Mairinque Veiga. Isso. E o seu pai tentou não, ele compôs diversas músicas junto com seu tio, Celso Cavalcante. Isso, exatamente. Mas, já para você responder e comentar, a mais famosa é Manias, que a Dolores Duran gravou, a afinada Dolores Duran, um espetáculo de cantora desse país. Cantora e compositora. Ela fez A Noite do Meu Bem, que é um dos clássicos da música brasileira, né? Sem dúvida. E sim, o papai ele compunha, ele escrevia poemas. E meu tio, irmão dele, Celso Cavalcante, era músico, quer dizer, tocava instrumentos e tal. Então, o papai fazia a letra e o Celso faziam as músicas. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. E vai por aí. E essa música foi muito gravada. A primeira gravação foi com a Helena de Lima, a primeira gravação. E depois disso, vários Dolores, claro, que era muito amiga nossa, eu chamava garotinha, eu chamava ela de tia Dolores, e ela gravou também. Tem uma gravação curiosíssima do Simonal que o papai não gostou, porque o Simonal fez uma mumunha e mudou o andamento da música. Ficou uma coisa meia cool demais e tal, não sei o quê. Mas eu gosto muito dessa gravação do Simonal de Manias. Enfim, depois ele gravou, ele compôs umas 2 ou 3 músicas. O problema é que o Celso era nosso diplomata, era do Itamaraty, era diplomata do Brasil em Washington. E eles compunham por correspondência, o que naquela época não era nada muito simples. Você imagina, o Celso mandava uma fita onde ele gravava a música, mandava pelo malote do Itamaraty, o papai ia até o Itamaraty, que na época ainda era no Rio de Janeiro, ia lá, apanhava a fita e ele fazia a letra
em cima da música do Celso, e mandava de volta para ele, e ele ia acrescentando e tal. Os dois faziam essa música, um lá nos Estados Unidos, em Washington, e outro aqui no Brasil. Não é mole. Não é mole. Não é mole. Eles fizeram 2 ou 3 músicas que fizeram algum sucesso. Manias foi o maior sucesso de todos, mas aconteceu uma tragédia. O Celso morreu muito garoto, morreu com 30 e poucos anos de idade, lá em Washington, aqueles infartos fulminantes que levam algumas pessoas que a gente nunca esquece. Papai ficou tão frustrado, tão dolorido com essa perda do irmão, do querido irmão dele, parceiro, que resolveu não compor mais. Ele nunca mais compôs. Ficaram essas músicas, as primeiras músicas, e ele não quis mais compor. Depois, me parece, eu estou lembrando que agora, que eu acho que ele fez uma música em parceria com Sérgio Bittencourt, já no início dos anos 70. Mas eu não me lembro, eu não tenho essa música, eu acho que não foi gravada. Então, essa é a história do Flávio em termos de música. Mas como ele gostava muito da área, ele começou a fazer aquele programa Instante Maestro, que era o programa de crítica musical. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Okay. Eu vou chamar um intervalo, mas antes eu queria dizer que o Flávio, antes desse sucesso todo na TV, basicamente em 57, ele também, junto com o Jacinto de Tormes, ele fez os programas Nós, os Gatos, na Rádio Mairinque Veiga também, e tudo isso serviu para alavancar o sucesso desse Flávio Cavalcante. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Okay. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, comemorando, não sei se eu posso dizer comemorar, mas para mim é uma comemoração falar em Flávio Cavalcante, o maior apresentador da televisão brasileira, junto com seu filho, Flávio Cavalcante Júnior, que o pai estaria completando 6 anos, vivo fosse, no dia 15 de janeiro próximo passado. 100 anos. 100 anos. E aí, em 1957, um instante, maestro. Exatamente. O Flávio, seu pai, tinha uma característica, aí eu vou falar a minha opinião. A independência dele, quer dizer, você falou do Simonal, por exemplo, que foi questionado muito dentro da ditadura militar,
foi massacrado pelos colegas, pelos artistas. O seu pai foi um cara que não se deixou levar e não teve boca mole em momento nenhum dentro da sua vida jornalística. Verdade. Então, até para falar, um instante, maestro, era com uma certa autoridade, era com um certo respeito que ele fazia isso naquele programa que ele lançou. Verdade. O programa, você sabe que, na realidade, o programa chamava-se Reportagem Musical. Olha que nome careta, mas era o nome do programa. O Instante Maestro foi uma marca que ele criou para, quando abriu o programa, tinha o conjunto do Maestro Cipó, inesquecível Maestro Cipó. O conjunto fazia a abertura musical do programa e o velho fazia essa passagem, um instante maestro, fazendo aquele gestual com a mão para que o maestro parasse. E isso virou uma marca e acabou virando o nome do programa, que ele foi lançado como reportagem musical. E daí ele partiu para fazer, ele se apaixonou por essa televisão e aí entrou no Noite de Gala, que era um programa, era um fantástico dos anos 50, talvez o primeiro grande espetáculo da programa de televisão, um show, tinha participação de artistas estrangeiros. Noite de Gala já foi na TV Rio. Isso, na TV Rio. Isso. Começou na TV Rio, depois ele teve uma passagem pela Tupi, mas o grande momento dele, o lançamento dele foi na TV Rio, pelas mãos e obra e criatividade de um empresário fantástico chamado Abraão Medina, isso, que tinha uma rede de lojas de eletrodomésticos no Rio de Janeiro chamado Rei da Voz. E o programa de televisão era patrocinado pelo Rei da Voz, que, obviamente, qual era o maior produto que ele tinha para vender? Televisão. E televisão, naquela época, pouca gente tinha, poucas famílias tinham. E ele criou, então, um programa, porque a pessoa reclamava muito também que a televisão era muito chata, muito falada, muito monótona e tal. E o Medina, com uma lógica cartesiana, diz, olha, a pessoa vê pouco televisão porque a televisão é ruim. Vamos fazer uma televisão boa, com ritmo, com dinâmica, que aí as pessoas vão se motivar para comprar. Então, uma coisa ajudou a outra. O Medina passou a ganhar muito dinheiro vendendo aparelho de televisão. Ele patrocinava a Noite de Gala, mas vendia os aparelhos porque as pessoas queriam ver Noite de Gala. E aí outros programas vieram atrás. Tem um detalhe que é importante dizer, para situar as pessoas, é o seguinte: esse programa era eminentemente carioca, local. Na época não tinha satélite, não tinha Embratel. Então, o programa não passava no Rio, nem em São Paulo, não passava em nenhum lugar do Brasil. Não tinha nem videotape, cara. Os programas eram ao vivo mesmo. E então, o papai aconteceu e fez sucesso a partir, único exclusivamente nessa fase inicial, aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde ele era queridíssimo. Só para te ajudar, a transmissão nacional do seu pai foi em 1970. Isso, logo depois da Copa. Já no programa Flávio Cavalcante. Já chamava programa Flávio Cavalcante, e aí sim, via Embratel, que era estatal de comunicação, etc. Começou a transmitir nacional. O programa, a Embratel, a primeira transmissão importante que a Embratel fez foi a Copa de 70. Sim. Que nós vimos ao vivo, foi a primeira Copa que a gente assistiu ao vivo, do México para cá. Eles já transmitiam em preto e branco, em cores. Só que o Brasil não tinha ainda aparelho a cores, então a gente recebia em casa em preto e branco, infelizmente. Você sabe que em 1970 tem um clube aqui em Ribeirão Preto, chama Recreativa, Sociedade Recreativa. Tá. E eu ia na Sociedade Recreativa, porque lá tinha uma TV em cores, os associados, e a gente ia lá ver o jogo em cores. Pois é, então isso realmente era para poucos, porque não tinha nem para você comprar. Se você quisesse comprar, só tinha como importar, e eram caríssimas as televisões naquele momento. Então, aí quando acabou a Copa do Mundo,
eles descobriram que os programas poderiam passar a ser nacional. E a Embratel estava aí prontinha para distribuir o sinal. Nos primeiros momentos, demorou muito chegar o sinal, demorou a chegar em Manaus, no Amazonas. Mas o resto do Brasil todo passou a ser coberto. E aí que o programa ganhou corpo nacional e virou um programa importante aí, um dos mais importantes programas da televisão, sem dúvida nenhuma. Você falou do Maestro Cipó, do Instante Maestro. Claro, eu quero lembrar da Grande Chance, Sua Majestade e a Lei, outros programas que culminou depois com o programa Flávio Cavalcante. Mas nos programas do seu pai, os talentos foram revelados ali, né? Eu me lembro, você falou do Maestro Cipó, do Maestro Erlon Chaves. Meu amigo, o Erlon ia ser meu padrinho da minha filha, que estava para nascer. A gente não sabia ainda se era filho ou filho, mas a Suzana, minha mulher, estava grávida e nosso maior amigo era o Erlon, que já tinha sido um dos nossos padrinhos de casamento. E foi uma dor tremenda. O Erlon faleceu 15 dias antes da... Hein? Muito cedo. Ele faleceu uns 15 dias antes da minha filha nascer. Portanto, ele faleceu entre 14 e 15 de novembro de 74, e foi uma dor muito grande. E ele era o cara que fazia os arranjos do programa do papai. Era um maestro arranjador, teve uma banda chamada Banda Veneno, que fez muito sucesso. Era uma pessoa queridíssima e muito amiga nossa, enfim. Deixou muita saudade. Eu só não posso deixar passar que, por volta da época que seu pai, do Abrão Medina, do Noite de Gala, que o Celso estava nos Estados Unidos, o seu pai conseguiu o furo de entrevistar o John Fitzgerald Kennedy na Casa Branca. Isso foi um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Foi em 62. Sim, ainda com Noite de Gala. Só que em relação ao tio Celso, infelizmente, já tinha falecido. O Celso faleceu em 56, 57, por aí. A entrevista com Kennedy foi conseguida em 62, e foi teve um impacto muito grande. Foi a única entrevista que o Kennedy deu para um jornalista estrangeiro durante o seu mandato. Não teve outra entrevista, foi a única. E foi muito legal. O papai quis a entrevista e ele conversou com o secretário de imprensa do Kennedy, meu Deus, é um jornalista importante, que eu me esqueci o nome agora, e o papai não sabia, o papai queria entrevista com o Kennedy, e o Kennedy estava lançando o programa que ele criou, chamado Aliança para o Progresso, que era um programa de investimento nos países da América Latina, que os Estados Unidos desenvolveu e ele criou. Havia ali, naquele momento, uma preocupação dos Estados Unidos com Cuba, que o Fidel tinha acabado de assumir o poder, e os Estados Unidos temia que a influência do Fidel se espalhasse, se espraiasse pela América Latina. Então, afora o aconchavo com a Rússia em plena Guerra Fria e que virou aquilo que você já sabe. Exatamente. Então, o Kennedy abriu as portas dele para... Quando ele soube, a assessoria dele informou quem era Flávio Cavalcante, é um jornalista do Rio de Janeiro, do Brasil, muito importante, tem um programa com muita audiência, que é o Noite de Gala, e é um sujeito amigo nosso dos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Ele falou, vamos dar uma entrevista exclusiva para ele. E a entrevista aconteceu. Infelizmente, dessa entrevista eu só tenho fotos. Aliás, é bom que eu tenha fotos, porque algumas pessoas não acreditavam. Cadê a matéria? Cadê? A matéria sumiu. Naquela época foi feita não tinha, conforme eu lhe falei, não tinha videotape, foi filmado pela própria Casa Branca, que entregou o filme para o papai, o filme 35 milímetros e tal. E ele trouxe para o Brasil, botou no ar,
E com aquela vida de televisão, ele largou aquilo de mão, não deu muita importância, olha que coisa, né? Um valor histórico tão grande. E o fato é que a fita nunca foi achada. Uma vez, isso é uma historinha bonitinha, rápida, uma vez eu conversando, eu morava em Brasília, era diretor na época do SBT em Brasília, e eu conversando com um diplomata brasileiro que eu conheci numa recepção, eu comentei sobre o negócio da reportagem do papai com Kennedy e tal, e ele falou, mas teu pai entrevistou o Kennedy, você tem esse filme? Eu falei, não tenho, infelizmente. Eu sou diplomata em Washington, eu vou chegar lá e eu vou caçar esse filme para você. Eu falei, fico muito honrado, muito obrigado, será sensacional. Porque se ele fez essa matéria, olha aí só, se ele fez, quer dizer, se você não estiver mentindo, né? A fita existe esse filme no acervo do Kennedy. Tem um museu lá onde tudo que aconteceu em relação ao Kennedy está lá na Fundação John Kennedy e tal e tal. Ok, obrigado e tal. Um mês depois, eu recebo, via Malort do Itamaraty, uma carta dele dizendo que a entrevista não existiu. E ele esteve lá, pessoalmente, analisou todos os documentos, foi lá nos arquivos e tal. Não existia nenhuma referência a essa entrevista. Caraca, eu peguei umas fotos, tenho várias fotos dessa entrevista, e mandei para ele, olha aqui as fotos. Está o Kennedy na Casa Branca, no Salão Oval, conversando com o papai primeiro, em pé, os dois batendo papo. Acompanhava o papai, o Murilo Neri, que era um grande comunicador também da época e que falava inglês, que o papai não falava inglês. Ele entrevistou o Kennedy sem falar inglês, usando o Murilo como intérprete. Estava junto também o Rubem Medina, filho do Abraão Medina, que Rubinho, que depois fez uma carreira enorme como deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, e que na época tinha 19 anos e estava acompanhando a viagem. Então, tem fotos, várias fotos. E aí eu mandei para ele, tirei cópia, né, das fotos, mandei para ele, para o Washington. Ele pediu desculpas por ter desacreditado, voltou lá no consulado, olha, está aqui, ó. Os americanos ficaram perplexos, porque a entrevista não deve ter tido tanto valor assim para os americanos, né? Então, eles fuçaram, mas de qualquer maneira fuçaram, e acabaram achando apenas um áudio, não um vídeo, de um trecho da entrevista, que foi o que eles guardaram. Mas virou verdade. Eu quero, olha, nós, infelizmente, Flávio, nós chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a Flávio Cavalcante Júnior, que nos contou no nosso programa, e está no livro dele que você está vendo aí na tela, a vida e obra de seu pai, Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante. Eu vou repetir, o maior apresentador da televisão brasileira, que no dia 15 de janeiro último estaria completando, vivo fosse, 100 anos de idade. Flavio, muito obrigado, que Deus te proteja e uma saúde para vocês. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo, um abraço a teus telespectadores, e estamos aí. Muito obrigado. Pessoal, semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.